Muitos dizem viver no Espírito, mas continuam andando na direção errada. Se você já sentiu que sua vida espiritual está parada, este devocional é para você. Essa é uma das maiores contradições da vida cristã. Nós falamos de novo nascimento, cantamos sobre liberdade, declaramos que o Espírito de Deus vive em nós, mas na prática continuamos presos aos mesmos padrões antigos. Como alguém pode nascer do Espírito e ainda caminhar como antes? Pense comigo por um momento. Será que nós realmente entendemos o que significa andar no Espírito? A Bíblia revela algo que muitos ignoram. Viver no Espírito não é o mesmo que andar no Espírito. Existe uma diferença e ela muda tudo. E existe um detalhe nesse texto que quase ninguém percebe. Um detalhe que explica porque muitos cristãos têm o Espírito, mas nunca experimentam verdadeira vitória espiritual. E hoje nós iremos descobrir isso. Podemos ler no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz: Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da região da Galácia, ele usou uma palavra muito interessante. A palavra traduzida como andar significa literalmente marchar em formação, como um exército que avança com disciplina e direção. Não é um passeio espiritual, é uma marcha. Perceba a lógica do versículo. Primeiro, vivemos no Espírito. Depois, andamos no Espírito. O novo nascimento acontece no Espírito. É o milagre da nova vida que Deus produz dentro de nós. Mas a caminhada, essa exige decisão diária. Todos os dias. É como um soldado que recebeu um uniforme novo, mas se ele não entrar na formação, continua parado no campo. E agora uma pergunta sincera. Quantos cristãos já nasceram de novo, mas nunca entraram na marcha? A vida cristã não é apenas nascer de novo, é aprender a marchar com Deus. E muitos param exatamente aqui. Podemos ler no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui está um detalhe profundo que muitas vezes passa despercebido. Paulo aqui não está dizendo, lute contra a carne para andar no espírito. Ele diz o contrário. Ele diz, ande no espírito e a carne perderá a força. Isso muda completamente nossa perspectiva. Nós muitas vezes tentamos vencer as velhas inclinações apenas lutando contra elas. Promessas, esforço, culpa, frustração, e o ciclo continua. Mas Deus revela um caminho diferente. A vitória não vem apenas resistindo ao erro, ela vem avançando na direção certa. Imagine alguém tentando apagar a escuridão com as próprias mãos. É impossível, mas basta acender uma luz e a escuridão desaparece. A vida no Espírito funciona assim. Quando o Espírito Santo governa nossos passos, as antigas inclinações começam a perder espaço. Mas há algo aqui que muda tudo. A pergunta não é apenas o que você está evitando. A pergunta real é, para onde você está marchando? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo aqui revela algo muito prático. A vida espiritual sempre revela uma inclinação. Aquilo que ocupa nossa mente acaba guiando os nossos passos. Se pensamos apenas nas preocupações da terra, nossas escolhas naturalmente seguem essa direção. Mas quando nossa mente se volta para as coisas de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. Lentamente, profundamente. É como o sol. O sol produz luz, e essa luz produz calor. O calor é a prova de que a luz está presente. Da mesma forma, quando o Espírito Santo governa a nossa vida, os frutos começam a aparecer naturalmente. Não é um teatro espiritual, não é aparência religiosa. Jesus deixou isso muito claro. Pelos frutos se conhece a árvore. Agora pense com sinceridade. O caminho que estamos percorrendo revela qual a direção do nosso coração?
Porque fé verdadeira não fica apenas nas palavras, ela deixa pegadas. Podemos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 24, que diz: E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Vemos aqui que a Bíblia termina com uma imagem poderosa. Na nova criação, as nações dos salvos andarão na luz de Deus. Perceba a continuidade. Começamos aprendendo a andar no Espírito e terminamos caminhando na luz eterna de Deus. Nada disso é acidental. O Espírito Santo é quem nos prepara para esse destino. Ele não apenas habita em nós, ele nos guia, ele nos corrige, ele fortalece nossos passos. Foi assim com Jesus. A Escritura diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e andou fazendo o bem. Perceba isso. A presença do Espírito não era apenas uma experiência interior, era um estilo de vida invisível. E é exatamente isso que o Espírito deseja produzir em nós, só que um estilo de vida que seja visível a todos, uma vida que não apenas fala sobre Deus, mas que caminha com Deus todos os dias. Porque quem aprende a andar com o Espírito hoje, estará preparado para caminhar na luz eterna amanhã. Viver no Espírito é o começo, mas andar no Espírito, aí sim é a jornada. O novo nascimento nos dá uma nova vida. O Espírito Santo nos dá uma nova direção. E quando seguimos essa direção, algo começa a mudar dentro de nós. As antigas inclinações perdem força, a vida de Cristo começa a aparecer e agora vem uma pergunta profunda para nós. Estamos apenas dizendo que temos o Espírito ou estamos realmente marchando com Ele? Jesus não veio apenas para melhorar nosso caminho, ele veio para se tornar o próprio caminho. E quando alguém realmente caminha com Cristo, a direção da vida muda, para sempre. Quem caminha com o Espírito nunca anda sem direção. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero convidar você a participar dessa reflexão. Escreva aqui nos comentários 3 palavras que resumem essa caminhada espiritual: Espírito, caminho, vida. E me diga também, em qual área da sua vida você sente que Deus está chamando você a marchar com mais decisão? Se essa mensagem te edificou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Aqui nós seguimos, firmados na palavra, vigilantes nos tempos, fiéis até o fim.